Olá, meu nome é Denis, eu sou pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Osasco e esta é a sua terça teológica. Mais uma vez é uma grande alegria estar com você nesta terça teológica de hoje e nós vamos continuar falando um pouco mais a respeito dos atributos de Deus. No entanto, eu quero convidar você para dar uma olhada aqui no nosso canal no YouTube e acessar a nossa playlist da nossa terça teológica e conferir os vídeos que nós gravamos, vários vídeos já que nós estamos gravando, falando a respeito dos atributos de Deus, e eu quero convidar você para acessar essa playlist, para você conferir aquilo que nós já temos produzido, divulgar esse conteúdo com as pessoas que você conhece, especialmente para as pessoas que gostam de teologia. E se você gostar desse vídeo, gostou dos vídeos anteriores, eu peço para você dar uma curtida aqui neste vídeo, se inscrever no nosso canal aqui na TV IPO e estar ligado, ativar ali o sininho para ativar as notificações para você ficar por dentro de tudo aquilo que está acontecendo no nosso canal. Certamente tem muito conteúdo bom para você compartilhar com a sua família, conteúdo dos nossos cultos, mensagem para as crianças, estudos bíblicos e também conteúdo teológico para você estudar um pouco, para você crescer em Deus nos seus estudos. Então, acompanhe sempre aqui o nosso canal, fica ligado e vamos então aos nossos atributos de Deus de hoje e especificamente falaremos sobre a verdade de Deus. A palavra de Deus, na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, especificamente nos versículos 5, 6 e 9, nos diz o seguinte: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quando nós falamos a respeito da verdade de Deus, este talvez seja um dos textos que nos traz mais luz ao assunto. Esse texto de João vai nos trazer especificamente duas questões a respeito da verdade de Deus. A primeira delas está contida especificamente nos versículos de número 5 e de número 6. E ela nos diz o seguinte: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Com isso, João está destacando o caráter da verdade, o caráter verdadeiro de quem Deus é. E é claro que se nós queremos falar sobre o Deus que é a verdade, ou a verdade de Deus, nós precisamos entender então o que é a verdade, o que de fato, de que maneira nós podemos conceituar esta palavra de fato. Bom, nós podemos entender que a verdade é tudo aquilo que é fato, factual, aquilo que é certo. E esse conceito está especialmente ligado quando alguma pessoa passa por um acontecimento, ele passa ali por um júri, por uma sentença, do qual é deliberada a respeito dos fatos que envolvem determinados acontecimentos, para chegar naquilo que de fato é verdade ou mentira, certo? Que passa por aquela questão mesmo do jornalismo, o que é fato, o que é mito, o que de fato, de fato, se consiste na verdade aqui. Então, lembramos sempre daquilo que é fato, daquilo que é certo. E também isso nos diz respeito que é o oposto da verdade, que é a mentira, que é o engano, que são as fake news, se a gente pode dizer, nesse sentido que está tão em alta esse termo agora, o que de fato, o que não é verdade, o que é apenas um engano, uma mentira que é compartilhada de diversas maneiras, que toma até mesmo jeito de verdade, não tem nada a ver com a verdade. Então, quando nós falamos sobre, tentamos entender o que é verdade, nós estamos nos lembrando daquilo a princípio, em primeiro lugar, destacando aquilo que é fato, aquilo que é correto, aquilo que é certo, e também o seu oposto, que é a mentira e o engano.
E olhando um pouco para esta definição e trazendo também à luz aquilo que nos diz o texto que nós acabamos de ler, nós entendemos aqui então que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma, ou seja, ele é a verdade e nele não pode haver mentira nenhuma, não pode haver engano nenhum. Então aqui nós aprendemos isso a respeito do caráter de Deus. Deus, ele não apenas contém a verdade, ele é a própria verdade. Tudo aquilo que ele fala, todas as palavras que ele diz é verdade, são verdades para nós, para o seu povo, em todo o tempo. Nós entendemos aqui que a palavra de Deus, então, ela é a verdade que revela o caráter verdadeiro de quem Deus é. A verdade, como um atributo pessoal, né, é uma qualidade ética de Deus que está combinada com o seu amor e com a sua retidão, ou seja, com a sua justiça. Quando nós falamos especificamente que a verdade de Deus ela está conectada ao seu amor ou combinada com o seu amor, nós chamamos isso de fidelidade. Ou seja, nós dizemos que Deus ele é fiel. Nós vimos aqui primeiro que Deus é a verdade, que ele é luz, né? Não há nele treva nenhuma. E depois nós vamos ver aqui no versículo de número 6 que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E se dissermos que mantemos... no versículo 9, dizendo que ele é fiel e justo, né? Para nos perdoar dos nossos pecados, como quando ele diz aí. Então, quando nós combinamos a verdade de Deus com o seu amor, nós chamamos isso de fidelidade. Nós nos lembramos muito daquele texto de Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, que nos dizem que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então a verdade de Deus, ela é conectada ao seu amor leal, ao seu amor fiel, pelo termo hesed, como nós temos no hebraico, demonstra essa fidelidade de Deus. E o que significa ser fiel? Quando nós falamos, por exemplo, que Deus é fiel, ou quando você vê aqueles adesivos, essa frase estampada nas camisetas dizendo que Deus é fiel, o que nós queremos dizer com isso? Primeiramente, fidelidade, ela nos traz a ideia sempre de firmeza, de seguro, ou seja, de ser firme, de ser seguro. Então, ser fiel, ele denota essa qualidade, essa característica. Uma pessoa que é firme, segura, digna da sua confiança. Ou seja, você pode confiar nele que aconteça o que acontecer, certo? Ele vai permanecer, ele estará lá para você, para te sustentar, para te ajudar. Então, nós lembramos muito desse conceito de fidelidade, quando nós atribuímos isso especialmente ao casamento. Por quê? Porque o próprio Deus, ele é fiel. Esse conceito não surge da nossa humanidade em si, mas surge dos atributos do próprio Deus, da própria verdade de Deus associada ao seu amor. Quando nós dizemos, então, que Deus é fiel, nós estamos dizendo que a fidelidade de Deus é a sua confiabilidade em fazer o que ele prometeu a nós. Ou seja, Deus ele fez várias promessas ao seu povo, especialmente no Antigo Testamento, começando ali pelo próprio Adão e Eva, passando por Noé, por Abraão, por Davi, por todas as outras pessoas que nos lembra de quem ele é e do que ele faria para redimir, vamos dizer assim, a humanidade da situação em que ele estava. Significa dizer que Deus ele é completamente digno da nossa confiança, porque ele cumpre, de fato, todas as suas palavras. Porque as suas palavras são verdadeiras, elas cumprirão o seu desejo, elas se cumprirão conforme a sua vontade, conforme a verdade que ele mesmo estabeleceu. E nós vemos isso também da verdade de Deus conectada ao amor de Deus, e por isso nós chamamos de fidelidade, mas também nós podemos conectar a verdade à justiça e à retidão no Antigo Testamento. Ou seja, Deus ele manifesta a sua verdade através das leis que Deus expôs ao povo para que revelasse um pouco do seu caráter,
que é justo, que é reto. Nós vamos falar um pouco mais sobre retidão e justiça na nossa próxima terça teológica, na semana que vem. Falaremos a respeito desse atributo com maior ênfase, né? Mas no Antigo Testamento, a verdade de Deus se conecta à forma como ele exerce a sua justiça, a forma como ele é justo, e também isso no Novo Testamento, como nós acabamos de ler aqui na primeira carta de João, que está conectada, a verdade está conectada à lei e à justiça em contraste com a injustiça. Como diz aqui no versículo 9 que nós lemos, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, nós vemos sempre esse contraste da justiça de Deus, da verdade de Deus ligada à sua justiça, em contraste com a injustiça do nosso, que é comum a nós, pecadores, especificamente, porque Deus não há injustiça alguma, como nós lemos no princípio, nele só há verdade, as palavras dele são verdadeiras, nele não há engano, por isso nós podemos confiar em Deus, porque ele é digno de toda a nossa confiança, porque ele é firme, porque ele é seguro, porque ele é fiel. Então, vocês conseguem entender um pouco desse relacionamento entre verdade e fidelidade? Entender que a fidelidade nada mais é de um aspecto que um aspecto da própria verdade de Deus? Bem, não para por aí. Tem um teólogo muito conhecido, já citei aqui várias vezes nas nossas terças teológicas, chamado Herman Bavinck, e ele expressa 3 sentidos da verdade de Deus, que é comum ao ser de Deus, aos seus atributos e às suas obras de uma forma geral. Bem, ele destaca primeiramente um sentido metafísico da verdade, ou seja, Deus é o único verdadeiro Deus que existe. Isso fazendo um contraste, de fato, com todos os deuses falsos, com as falsas divindades do passado, sejam elas ali da antiguidade, que os egípcios veneravam, que os persas veneravam, depois, posteriormente, que os gregos, os romanos veneravam, e até mesmo nos dias de hoje, no mundo moderno, que é o dinheiro, a própria ciência, que são ídolos, o próprio eu que é entronizado, adorado, né? Podemos dizer assim, nos dias contemporâneos. Em um sentido metafísico, ou seja, no ser de Deus mesmo, ele é o único que existe, ele é o único Deus verdadeiro. Todos os outros são falsos, são mentiras, são projeções da mente do homem. Nós falamos um pouco sobre isso quando nós falamos sobre a eternidade de Deus, quando nós falamos a respeito da unicidade de Deus, que ele é único em todo o seu ser, ou seja, ele é o único verdadeiro, o resto tudo é mentira. Apenas Deus é o único Deus digno de ser adorado, apenas suas palavras, elas são verdade, apenas nelas nós podemos colocar a confiança para a redenção da nossa alma, né? Em um segundo sentido trazido por Herman Bavinck, é o sentido lógico. Como assim? Destaca aqui que Deus, ele é a sabedoria viva, ou seja, ele conhece todas as coisas como elas são e as suas palavras não contêm erros. Ou seja, Deus é a própria sabedoria, se nós podemos dizer assim, que todas as suas palavras, todo o seu conhecimento é algo que é aplicado à nossa vida prática de uma forma geral, e nele não há erro, não há mentira. Ou seja, toda a lógica, tudo aquilo que é certo, que é lógico, que tem fundamento, que é correto, ela se encontra na pessoa e no ser de Deus. Porque ele conhece todas as coisas, e não só as coisas, como pensam alguns, que são relativas à nossa espiritualidade, à nossa religião, como se ela se destacasse das demais esferas da nossa vida, mas sobre todas as coisas, sobre todas as esferas do conhecimento humano, conhecimento psicológico, conhecimento físico do homem, o mundo natural, as leis naturais que regem, que sustentam o mundo, né, pela providência de Deus, que são um cuidado da providência de Deus, e as suas palavras, elas não contêm erros. Nós não podemos dizer de nenhuma forma que Deus ele mentiu, que Deus errou, que Deus ele cometeu algum erro ao longo da história, como alguns teólogos muitas vezes eles vão tentar fazer isso, ou abordar isso de alguma maneira para tentar livrar
vamos dizer assim, Deus de alguns questionamentos complexos que nós, seres humanos falíveis, pessoas que não que têm um conhecimento limitado, não conseguem entender. E um terceiro sentido, nós vemos que a verdade de Deus, ela também tem um sentido ético, ou seja, Deus vive, ele fala, ele age com fidelidade, consistência e integridade moral infalível. Ou seja, Deus, ele é o próprio modelo de vida para nós. Como que nós devemos viver, como que nós devemos falar, como que nós devemos agir para com ele, para com o nosso próximo. Deus é o nosso próprio modelo, se a gente pode dizer assim. As suas palavras expressam também esse sentido ético, daquilo que ele espera que o seu povo, da maneira como ele espera que o seu povo vive. E isso nós podemos ver claramente no Antigo Testamento, quando Deus deu ali a lei dos 10 mandamentos, e também no Novo Testamento, quando nós vemos ali o próprio Jesus trazendo ali mais profundidade ao entendimento da lei, quando ele nos fala no seu Sermão da Montanha, quando ele está confrontando algum dos fariseus, dos saduceus, de alguns supostos mestres da lei que tinham algum conhecimento abrangente de tudo aquilo, né? Então, ou seja, a verdade de Deus, quando nós dizemos que Deus ele é verdade, nós entendemos que ele vive, que ele fala, que ele age com fidelidade à sua própria palavra, ele é fiel a si mesmo. Até a gente, como presbiterianos, a gente até muda aí a letra de um hino famoso que diz assim que Deus ele é fiel, no final, fiel a si, não fiel a mim. Ele é fiel primeiramente à sua própria palavra, a ele mesmo, porque nós não somos dignos de confiança, especificamente por causa do nosso pecado, porque caímos, Somente Deus, ele é totalmente digno da confiança do homem. Por isso você vai encontrar vários textos na palavra de Deus que diz que é maldito o homem que confia no homem, ou seja, que expõe totalmente a sua confiança, a sua dependência, a sua razão de ser, de viver em uma outra pessoa, em um governo, em um império, podemos dizer assim. Apenas Deus ele é digno da nossa confiança, porque ele vive, fala e age com fidelidade, consistência e integridade moral e infalível, ou seja, ele é o único que não falha, ele é o único que é reto. Nos nossos relacionamentos aqui interpessoais, nós certamente iremos nos decepcionar com as pessoas, nós iremos falhar com as outras pessoas. São duas verdades que nós devemos aprender com relação. Nós vamos falhar e nós vamos nos decepcionar com as falhas dos outros. No entanto, nós somos chamados a ser como Deus, a demonstrar a fidelidade, o amor, mesmo em impasse ali dos erros uns dos outros, porque o próprio Deus fez assim, ele demonstra a sua fidelidade, a sua lealdade, a sua própria palavra, quando ele perdoa os nossos pecados, quando ele age com misericórdia, quando ele age com salvação em nossa vida. E uma das coisas mais belas que nós podemos ver também é que a verdade de Deus ela está totalmente coadunada, a gente pode vê-la, no próprio evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo, ele revela também a verdade de Deus. E eu trago aqui alguns motivos. Por que o evangelho mostra a verdade de Deus para as pessoas? Em primeiro lugar, porque ele mostra a fidelidade de Deus em cumprir a sua promessa em Jesus Cristo, de redimir toda a humanidade, em redimir os seus eleitos. Ele fez promessas no Antigo Testamento que ele cumpriu ali com a vinda de Jesus Cristo, com a encarnação de Cristo. Ele prometeu um descendente para a mulher, que viria ali e livraria a humanidade da situação de pecados, e esse descendente é Cristo. Ele prometeu a Abraão, a Noé, que faria uma aliança, que ele multiplicaria todas as pessoas sobre a face da terra, que ele não mandaria mais um dilúvio, Ele demonstrou ali um aspecto da sua aliança, da sua fidelidade, da sua misericórdia, que nós vemos isso também na obra de Jesus Cristo. Nós vimos a promessa de Deus em Abraão, Deus prometendo a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, e o próprio Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz, ele comprou várias pessoas, várias pessoas de toda tribo, raça, povo, língua, nação, pelo seu sangue, e unificou essas pessoas, de fato, a serem
a se tornarem um apenas o povo de Deus. Ali Deus está cumprindo a promessa a Abraão. As palavras que ele cumpriu ao rei Davi, dizendo que o seu descendente reinaria para sempre. E Jesus é o rei dos reis, o rei eterno que se encarnou, que governa, que recebeu toda a autoridade de Deus nos céus e na terra. Ou seja, nós vemos que toda a narrativa do evangelho, tudo aquilo que é a mensagem de salvação, ela expressa a verdade de Deus por causa da sua fidelidade em cumprir a sua promessa em Jesus Cristo. Nós vemos também, em segundo lugar, que o evangelho, ele também expressa a justiça e a retidão de Deus na pessoa de Cristo. Deus manifestando a sua justiça ao enviar Jesus Cristo para satisfazer aquilo que ele mesmo pedia na sua lei acerca da nossa vida, da nossa ética, de como nós deveríamos adorar a Deus, de como nós deveríamos tratar o nosso próximo. E Jesus obedeceu perfeitamente essa lei. Ele mesmo se entregou em nosso lugar como oferta pelo pecado para expiar a ira de Deus. Então, isso manifesta de fato, de forma bela, a justiça e a retidão de Deus, né? E em terceiro lugar também nós vemos que é a verdade que salva o homem, que reconcilia o homem com Deus, é a única verdade. Por mais que você tenha diversas religiões no mundo, sempre haverá essa tensão. Uma é a verdadeira e o resto, né, delas são falsas, são enganosas, são mentiras. Ainda que elas contenham algum aspecto da verdade, mas no seu cerne em si, em toda a sua totalidade, nós vemos que elas não compreendem a verdade de Deus. E nós vemos isso apenas no Evangelho, na expressão da obra de Jesus Cristo, naquilo que Deus fez para nos reconciliar consigo mesmo. Em quarto lugar, eu me lembro aqui das palavras do próprio Ambrósio de Milão, quando Agostinho de Hipona, o famoso teólogo aqui que todos nós já citei aqui diversas vezes, que nós conhecemos, ele estava naquela crise existencial em procura da verdade, em saber o que é verdade, e Ambrósio foi aquele que disse uma famosa frase a ele, né, que a verdade é uma pessoa. Ou seja, a verdade não é apenas um conjunto de conceitos abstratos com quem nós devemos reger na nossa vida, mas é uma pessoa com quem nós devemos nos relacionar. E nisso o próprio Ambrósio estabelecia o próprio Cristo como essa verdade. Algo que Agostinho vem entender depois, como ele relata lá no seu livro As Confissões, as suas confissões, posteriormente, dizendo que a verdade habitava dentro dele e ele não conseguia enxergar porque ele estava surdo, cego, né? Ele não conseguia ouvir, não conseguia enxergar a verdade que habitava dentro dele, o próprio Deus, que o fizera assim de maneira tão maravilhosa, que o redimiu de uma maneira tão espantosa, se nós podemos dizer assim. E por fim, nós entendendo aqui que o evangelho ele é a verdade de Deus porque ele é absoluto. Ou seja, é a única verdade, é absoluto para transformar a vida do homem, para reger a vida do homem, para nos reconciliar com Deus. E nós não podemos relativizar o evangelho, ou seja, não é uma verdade relativa que se aplica a umas pessoas, apenas aos cristãos, mas as outras pessoas elas estão livres desta verdade especificamente. Não, ela é absoluta, ela é para todos. É para todas as pessoas, inclusive para o ímpio, para aquele que não crê, para aquele que não professa a religião cristã. Nós seremos salvos pelo Evangelho e também condenados pelo Evangelho. Bom, eu espero que você tenha gostado da nossa exposição que nós fizemos aqui hoje, né, a respeito da verdade de Deus, certo? Lembrando que a verdade ela tem essas duas facetas, né? Que Deus é a verdade, né? Falando especificamente da verdade em si e também da fidelidade de Deus que expressa a sua verdade. Bem, então eu fico por aqui hoje e espero vocês na nossa próxima Terça Teológica, na semana que vem, no qual nós falaremos um pouco mais a respeito da retidão e da justiça de Deus. Até mais!